o Buda se tornou uma imagem também de decoração, né? Muito decorativa. Então essa imagem decorativa, ela tem um peso diferente. Você pode ter uma compreensão teórica, às vezes até prática, mas você fica com uma compreensão um pouco mais pobre, eu diria, porque o ser humano ele precisa das imagens, né? Essa questão simbólica, você tem um significado das coisas, do ensinamento das coisas, mas isso está enraizado numa imagem. Então o ser humano é muito simbólico, então trazer as imagens traz esse simbolismo, né? Você praticar, por exemplo, você fazer uma saudação ao Buda, né? Acender um incenso, tudo isso é importante para nós que estamos praticando. Né? Nosso Shifu gosta muito de falar isso. Por exemplo, o Buda não precisa de saudações, ele não quer saudações, mas nós o saudamos. O nosso ato, né, de saudar o Buda, saudar os mestres, é isso que é a transformação do budismo, né? Tanto pessoalmente com as pessoas, saudação, quanto a imagens também. Tem. Eu acho que o templo é um lugar sagrado, né? Então elas vão ter um significado maior, é que nem você vai numa igreja, né? Vai ter os santos lá e tal, estão dentro da igreja, né? De uma certa forma, são abençoados, eu penso dessa maneira. E que nem quando você vai, tipo, sei lá, num centro espírita, né? Um bandista, as coisas que estão lá, elas foram abençoadas, né? E, por exemplo, se eu comprasse um na Liberdade, um budinho, eu traria algum tempo para ele ser abençoado. Eu faria isso, né? Acho que tem esse peso diferente. Que dá pra gente transformar essa imagem ou uma outra qualquer também, tipo, ela tá abençoada, né? Eu penso assim. A imagem é uma maneira de você... é o ícone, né? A gente fala imagem, mas o certo, igual no catolicismo, é o ícone. O ícone é uma maneira de você relembrar os ensinamentos daquele mestre, daquele Buda. Então, a imagem é uma maneira de você... Nós, o ser humano, é muito de memória. Então, quando você visualiza alguma coisa, você se lembra daquela coisa. É uma comunicação visual. Então a imagem, se você se lembra da postura do Siddhartha, que é o Buda histórico, você se lembra da coluna ereta, você se lembra porque ele sentou em meditação e tudo mais. E todas as imagens budistas remetem a fundamentos específicos. A imagem, ele representa, ele não é um cerne mais importante, mas sem essa imagem, com quem que a gente vai fazer a nossa oração, né? A oração é da mente, né? Dentro do coração. Porém, a gente precisa ter um objetivo, né? Tem um objeto lá. A gente pode falar sobre a origem da imagem. Antigamente, isso começou lá na época do Buda. E que o Buda sempre viajava, né, muito lugares para divulgar o ensinamento. Tinha um rei, né, que tem muita saudade do Buda. E ele pediu a alguém fazer uma escultura, né, imagem do Buda, para que todo dia, como se fosse Buda, estar no lado dele, para matar a saudade mesmo. Inicialmente é para matar a saudade. Não, porque o sagrado não é a imagem em si. Você pode comprar e virar uma referência para você.
né? Então ela é uma imagem sagrada. Então você faz o que você quiser, você pode, né, tanto ir para um bom caminho como um mau caminho. Agora, os atos sagrados são os rituais, que aí você pode consagrar uma imagem, fazer ela ficar num santuário e tudo mais, ou só ser um símbolo, uma lembrança. E não existe dogmas assim no budismo. Porém, uma imagem num santuário, que você vê aqui, ela foi toda, houve uma tradição para despertar aquela imagem. Interessante falar sobre as imagens nos templos. Elas são ícones, né? Carregam significados, mas ao mesmo tempo também existem cerimônias com essas imagens, que tornam elas um objeto sagrado. Então a gente chama de Kaiguan. Kaiguan é abrir a luz das imagens. Então é um ritual onde se usa a luz do sol, batendo no espelho e refletindo o olho do santo, né, da imagem. Então, aliado a isso, o toque dos instrumentos, incenso, água, fogo, vários elementos que tornam aquele momento sagrado para aquela imagem específica. Então existe todo um ritual por trás de cada imagem. Você pode ter uma imagem sagrada desse jeito ou uma imagem simbólica também em casa, às vezes com ou sem ritual também. Eu senti que parece que é mais, sei lá, detalhado do que uma imagem tipo, que é produzida porque tem muitas que é produzida em massa, né? Tipo, os caras vão lá, fazem um monte e tal. Né? Eu senti, parece que aqui é uma coisa mais, sei lá, handmade, tipo, bem handmade, uma coisa bem em detalhe, assim, bem... Eu senti isso. Essa imagem é importante. De todos os lugares que você ir, né, templo budista, sempre tem imagem do Buda, ou Bodhisattva. Isso apenas uma referência, né, mostrar que Buda que você está rezando. Tem vários tipos de Buda, né? Tem muitos Budas diferentes. Fundador, né, que é Buda Shakyamuni. A gente tem Buda no futuro, que é Buda Maitreya. A gente tem Buda que cura, Buda da medicina, Buda na terra pura, Buda Amitabha. Então, diferente gesto, né? Jeitinho que o segura. Tem o Buda que segura, digamos, imagem que segura a espada, imagem que segura a tigela, imagem que segura a flor de lótus. Cada um representa diferente Buda, né? Tem uma diferente função do Buda. Bom, a caligrafia é diferente, né? O processo de escrita chinesa, oriental, principalmente na China, no Japão, né? Ela é mais os ideogramas, né? Os ideogramas eles carregam as ideias, diferente do nosso sistema de escrita, que são as letras que formam sílabas, formam palavras, formam ideias, né? Na China, o próprio ideograma já carrega em si toda a ideia. Esse exemplo aqui é interessante, né? A gente tem aqui o ideograma de dragão. Então, dragão em chinês se diz long. E aqui nós temos o verbo subir a lua, né? E o corpo do dragão. Então, é toda uma simbologia por trás de cada ideograma. Se não me engano, a imagem do budismo começou com material, um tipo de madeira, de cheiro, né? Tipo sândalo. Né? Começar com imagem de madeira. Sim, às vezes a gente não deve comercializar, né? Mas, porém, hoje em dia, toda coisa ele tem custo. Alguém precisa, se você quer adquirir, então precisa pagar a quantia, né? Eu acho que tudo bem, isso é ok. Né? Por exemplo, a gente tem lojinha aqui também. A pessoa vem pro templo lá, ele quer levar algo como lembrança. A imagem, todas as tradições, é uma maneira de você consultar o passado. Hoje em dia, uma pessoa jovem nasce e ela acredita que ela vai dominar o mundo, tal, porque ela não consultou o passado.
partir do momento que você consulta o passado, você vai ver que você não sabe nada. Muita pessoa fala que o budismo é idolatra, isso não é verdade, né? Como que eu falei, isso é apenas uma manifestação, uma referência para a gente. Certo dia, é um frio, né? Tempo era muito frio, monges, né? Ficar dentro do templo, receber muitos refugiados, né? A gente falou que o refugiado de climático agora, né? Muito triste. E aí muito frio, acabou a lenha. E o assistente vem perguntar um monte, e aí o que acontece? A gente não tem mais lenha, né? Todo mundo morreu de frio. O mestre falou que o que é então o material de madeira que a gente tem? Ah, a imagem do Buda. Vai e pega. Serve como lenha. Aí os seguidores, né, o assistente, claro, como pode assim? Ele é nosso imagem mais sagrado que existe. O monge então fala com ele. Qual é o motivo do budismo? Salva a vida, ajuda pessoas, né, que estão morrendo. Imagem é importante, porém a vida das pessoas é mais importante ainda. Se algo que vai ser sacrifício para ajudar o outro, a gente deve fazer isso, né? Não deve ter apego. Buda, ela fala, Buda para discípulos, né? De boca a boca. Não é imagem. A imagem é porque é necessidade das pessoas.